Olá, estamos aqui em mais um bate-papo da mulher antifrágil. E hoje nós vamos falar sobre atitudes. Só que antes disso, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal. E você, além de se inscrever, você vai ativar o sininho, porque toda terça-feira, 11 horas, tem vídeo novo no meu canal. Então você vai ser avisado em primeira mão para você assistir toda a aula que nós disponibilizamos toda terça-feira. E também te convidar para você me seguir nas redes sociais. Priscila Rodovalho Cunha. Temos conteúdos também lá, tanto no Face quanto no Instagram, né, Jéssica? É isso mesmo, e eu tô aqui super honrada de estar em mais um bate-papo e hoje com um tema muito especial que a gente vai falar sobre a atitude da mulher antifrágil. Só esse tema aí tem para um mês, né, para falar. É muita coisa. É muita coisa. Então, você que quer ser uma mulher antifrágil, você que quer ser melhor a cada situação difícil que você enfrenta, você precisa ficar com a gente nesse bate-papo de hoje. Vamos bater um papo sobre as aulas que já se passaram. Então, a Bispa Priscila fez 2 aulas sobre atitude. Se você não assistiu, vai lá, assiste para você ficar super afiada nesse assunto e acompanhe aqui a gente nesse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Isso mesmo. Então, Jéssica, eu falei sobre a atitude, né? E todo mundo quer muito ter uma boa atitude, né? A atitude, eu falo muito que ela depende muito do que você sente, do que você experimenta, da sua personalidade. A atitude, ela depende de muitos fatores, mas a atitude, ela é muito, muito importante no andar da carruagem das nossas vidas. Então, se você vou começar a pensar, muitas pessoas perdem casamentos, muitas mulheres perdem os filhos não querem estar perto, muitas mulheres, né? Aqui mulher e homem perdem oportunidades de emprego, e muita mulher perde tudo que tem na vida por causa da atitude errada. Eu achei muito interessante que a senhora falou no bate-papo, na aula primeira, uma coisa sobre o interior. Quando as minhas atitudes não são legais, isso reflete que, na verdade, o meu interior Não está legal. não está legal. Então, Reflete. como que eu identifico que o meu interior não está legal? Então, isso aí é aquela, sabe aquela pessoa que é totalmente tomada pelas emoções? Se você começa a fazer uma avaliação, né? Começa a avaliar quando alguma coisa ruim acontece com você, qual é a sua atitude? Então vamos lá, você teve uma briga com seu marido, né? Você passou por um momento difícil, uma discussão, e qual foi a sua atitude logo em seguida? Você teve um desconforto com o seu funcionário na sua casa, você, né, teve uma discussão. Qual foi? Você está ali batendo boca e qual foi a sua atitude, né? Na verdade, a funcionária veio para cima de você, às vezes sendo grossa, sendo mal educada. Qual foi a sua atitude? Então, assim, nós temos que começar a observar, porque as pessoas, elas querem ter uma boa atitude, mas vai depender muito do estado emocional dela. Se dentro daquela pessoa, né, a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então, o que é a boca fala do que está cheio o coração? A boca fala você vai falar, o que você vai fazer. Depende muito de como está o teu coração. Então, eu tenho um lema na minha vida, que é em momentos de crise, em momentos difíceis, fecha os olhos, vai orar, vai buscar a Deus, vai botar uma música, vai fazer alguma coisa, mas não toma decisão. Não tenha uma atitude. Não faça nada, nem pro bem nem pro mal, nada. Fica, mas então eu vou ficar mongol lá como mongol. Fica, espera passar. Sabe por quê? Porque uma atitude errada sua pode comprometer toda a tua vida. Inclusive em momentos críticos, né? Em momentos... E são nos momentos críticos que a gente ou constrói ou a gente destrói. Nossa, perfeito. Entendeu? Então, as mulheres, por exemplo, eu passei uma situação já na minha vida, durante os meus 17 anos e meio de casado,
em que eu tive que, um momento bem crítico, em que eu tive que decidir qual é a atitude que eu vou ter. O meu interior, eu queria agir, eu queria ter aquela atitude que condizia com o que eu estava sentindo, que era raiva, indignação, de injustiça. Só que se eu tivesse uma atitude que condizia com o que eu estava sentindo, provavelmente eu tinha perdido meu casamento. E é impressionante como nós, mulheres, somos condicionadas a apenas reagir às situações. A gente não é treinada, eu acho que essa é a palavra, a você ter domínio quem você é e de como você reage. A gente não é treinado a esperar passar. Por exemplo, você está numa discussão e qual que é a grande problema? Quando duas pessoas estão conversando, por que acaba em briga? Porque elas não ouvem uma a outra. Elas começam a falar e agir, ter atitude de acordo com o que elas estão sentindo. E se você deixar as tuas emoções te dominar, nós não vamos ter sucesso em nenhuma área da nossa vida. Porque o ser humano o ser humano que é levado pela emoção, ele está fadado ao fracasso. Por quê? Porque nós não podemos... Quando você briga com teu marido, né? Quando você briga com teu filho, vamos falar de filho. Quando você briga com teu filho, você está numa discussão com teu filho, você está morrendo de raiva do teu filho. Se você pegar e falar palavras horríveis, se você agir de maneira errada, se você tiver atitudes, o que vai acontecer? Você vai afastar seu filho de você. Nossa. Você vai humilhar teu filho, você vai às vezes corrigir o teu filho além do limite, que eu sou muito a favor da correção, mas dentro de um limite. Eu não acho certo pessoas que corrigem os filhos quando eles estão com raiva. Faz muita diferença corrigir o filho. Depois que a raiva passar, eu tenho um pastor que trabalha que é da nossa igreja, e ele fala que quando os filhos dele erram, ele põe os filhos 20 minutos dentro do quarto, fecha a porta e espera passar. Por quê? Por que você põe? Porque eu espero passar a minha raiva. Porque eu não quero corrigir o meu filho com raiva. Nossa, que sabedoria. Aí ele falou, deixa ele 20 minutos. Aí depois dos 20 minutos eu sei que eu tô calmo, meia hora, aí eu entro no quarto, converso. Tanto ele quanto a criança também. Exatamente. Né? E aí ele conversa com o filho dele. O filho dele hoje já é adolescente, já não passa mais por isso, mas ele falou que a última vez que ele que ele teve uma correção com o filho dele tinha 13 anos. E ele falou que ele estava muito nervoso e ele falou, se eu não tivesse essa prática, a minha atitude tinha sido a pior. E corrigir um adolescente com 13 anos, se você faz errado, tem atitude errada, você vai custar. Porque você tem que ter muita sabedoria. E é o que hoje o ser humano não quer. O ser humano, ele quer agir de acordo com o que ele sente. E você age de acordo com o que você sente, você está botando em risco o teu emprego, a tua profissão, o teu relacionamento com a tua esposa, com teus filhos, a sua autoestima. Por quê, gente? Porque... mas então quer dizer que eu não posso agir de acordo com o que você sente? Não, não pode. Não pode. Não pode. Mulher, você não pode agir de acordo com o que você sente. Entenda isso. Não pode, não adianta eu falar para você que pode, porque se eu falar para você, eu estou sendo hipócrita e mentirosa. Agora, se você perguntasse para mim, então quer dizer que você não age? Eu tento. Algumas vezes eu não dou conta. É questão de se treinar mesmo. Isso, é um treinamento. Agora, isso que a senhora está falando, eu acho que também tem muito a ver com você focar naquilo que você tem controle. Porque muitas mulheres, principalmente, falam assim, mas é por causa do meu marido, mas é porque o meu filho é não sei como, mas porque... E a gente está falando justamente aqui de você rever as suas atitudes, ou seja, você não focar no outro, né, no que a pessoa vai fazer ou na situação como vai acontecer na sua vida, mas você olhar para dentro de você e falar, peraí, eu tenho controle sobre mim, eu não tenho controle sobre meu filho, eu não tenho controle sobre meu marido, então eu preciso aprender... E as pessoas, elas acham o seguinte, não, eu vou fazer se o outro fizer, para de fazer pelo outro, faça por você. Mas assim, às vezes isso dá muita injustiça, dá mesmo, dá um sentimento de injustiça, dá um sentimento de, por quê? Por quê? Porque tem que ser assim. Agora eu garanto pra você que se você fizer a sua parte,
você vai constranger a outra pessoa, né? Nossa, e eu vou perfeito. te falar uma coisa, gente. Você está emitindo uma energia e o universo vai te devolver isso. Então, quer dizer, se você... A Bíblia fala de pagar mal com o bem. E muitas vezes, hoje, o ser humano, ele quer pagar mal com mal. Ele espera atitudes. Vamos fazer o seguinte. Dependendo de como a Jéssica agir comigo, qual a atitude da Jéssica é a atitude que eu vou ter para com a Jéssica. Não, a minha atitude com você tem que ser a atitude da Priscila, independente, aquela atitude que eu acho que é certa, a atitude que eu quero que as pessoas tenham comigo, não esperando você fazer. Hoje em dia, as pessoas, elas esperam o outro para ela poder tomar... não. A Jéssica fez isso, então também vou jogar na mesma moeda. Ou então, se ela é boba, se não... Nossa, eu lembrei, sabe do quê? Do meu casamento. No início do meu casamento, meu marido tinha muita mania de jogar as coisas na minha cara. Tudo ele jogava na minha cara. Aí tinha uma amiga muito próxima minha, que eu confidencializava com ela, ela falou assim, você é muito boba, você tem que jogar as coisas na cara dele também, porque você não joga. Então você tem que jogar para ele ver que ele também erra, para ele ver que ele também faz... Só que eu não consegui, porque a minha natureza não é assim. Sim. Eu falei para ela, mas isso não é a minha natureza, eu não sou assim, eu não vou conseguir ser assim. E de quem fato... perde é você. Eu juro que eu tentei, mas eu não consegui mesmo. E aí depois, com o passar dos anos, ele falou para mim depois, o fato de você não agir assim comigo, de você não fazer da forma que eu fazia, me constrangeu. E hoje a gente não tem mais isso no nosso relacionamento. Quer dizer, esse negócio do constrangimento é muito sério, porque às vezes a gente está querendo uma reação da pessoa, exatamente isso, ferindo, jogando na cara, ou fazendo como ela faz. Que é o mais fácil. É o mais fácil, é o que o mundo hoje está acostumado. Para que eu tenho que ser do bem, né? E nós estamos falando aqui sobre você ser antifrágil. E o antifrágil, ele passa pela atitude, né? Que é a atitude da... Eu não estou dizendo aqui que às vezes passa muito, você é boba, você falou muito, muito certo isso. Eu vou ser idiota, ela é uma bobinha. Não, ela não é. Porque você está fazendo não para o que está aqui, não o que está diante dos teus olhos. Você está fazendo que tem dentro de você, tem dentro de você. E eu vou te falar uma coisa. Você vai aproximar de pessoas que também são iguais a você. Então, querendo ou não, acaba que a gente espelha essas pessoas que são diferentes de nós. Nossa. Entendeu? E como é bom ter gente diferente de nós, né? Perto da gente. Exatamente. Então, assim, e você vai... Às vezes as pessoas falam assim, mas não é justo. Eu fiz o bem e a pessoa fez o mal. O que vai acontecer? Você está aprendendo. Você olha para aquela pessoa e você vê o quanto é feio. Né? Eu acho que o maior exemplo é quando você tem uma boa atitude, quando você vê como é feio uma pessoa ter uma péssima atitude. Por exemplo, eu falo muito, eu falei no bate-papo que uma das coisas que influenciam na atitude é a sua personalidade. Mas tem muita gente que fala assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Uhum. É a minha personalidade, sim, mas a sua personalidade, ela muda. Ela influencia na sua atitude, sim. Pessoas muito sanguíneas, elas, querendo ou não, elas são muito reativas, elas explodem. Mas você pode controlar, é provado isso. Você pode mudar quem você é. Você pode mudar quem você é. E não existe... aí vai falar assim, mas eu sou igual ao meu pai. Você pode ter aprendido, eu falo também isso no bate-papo, que o ambiente, né, o ambiente que você cresceu, não é porque você é igual ao seu pai, porque só existe uma Priscila, só existe a Jéssica. Não existe... se você pegar a sua digital, não tem outra Priscila e não tem outra Jéssica nesse mundo. Eu sou exclusiva. Mas o que acontece é que eu cresci num ambiente e nesse ambiente ele, né, influenciou na maneira que eu me porto diante das situações. Por causa por exemplo, é muito normal crianças que crescem num lar aonde os pais criticam muito elas, aonde os pais menosprezam muito elas. Essas crianças, elas crescem com uma baixa estima incrível. Ou
que falam palavras muito ruins, como a senhora falou, na hora da raiva, na hora da correção, fala palavras muito ruins para as crianças. E aquilo marca, né? Marca. E aí você está ensinando o quê? Esses pais estão ensinando para as crianças isso que na raiva tem que explodir, e ele não está vendo que ele está fortalecendo dentro da criança uma baixa estima que vai influenciar na vida de quem ela vai ser adulta, vai influenciar na atitude que ela vai ter diante das circunstâncias. Porque a autoestima, ela também influencia qual é a atitude que você vai ter. Como você se vê, né? Como você se vê e qual a atitude que você vai ver. Por exemplo, você se programou e deu errado uma situação. Eu lembro, às vezes eu passo alguma situação aqui em casa com os funcionários e eu pedi para eles fazerem uma coisa e eles fazem outra. E aí, como eu vou agir? A minha vontade é de chegar, né, e esganar e chamar atenção. Eu fiz muito isso algumas vezes, mas depois eu parei para olhar e falei assim, não é certo. Tipo, eu vou chamar para conversar. Falo muito, tomar muito cuidado com o Zap. Eu acho que o WhatsApp ele é muito informal. Você não tem emoção. Então, as pessoas elas leem o Zap como elas querem. Então, dependendo da tua emoção, você vai ler aquela mensagem, você pode receber bem ou mal. E aí eu sei que algumas vezes quando eles fazem o chamo, eu falo, Fulano, vem cá, senta aqui. Eu te pedi para fazer isso, isso e isso. Você viu, Vi? O que você fez? Não, eu fiz diferente. Então, vamos lá. Eu entendo que você acha que dessa maneira é legal, mas eu te pedi para fazer do meu jeito. Eu queria que você, da próxima vez, fizesse como eu te pedi. Então, se eu te pedir para você buscar meus filhos na escola e você ir pela EPTG, por favor, vá pela EPTG, não vá pelo Núcleo Bandeirante. Porque o que as pessoas fazem? Elas vai buscar as crianças na escola, vai pela EPTG. Não, eu acho melhor, eu vou pelo Núcleo Bandeirante. Não me fala nada, vai buscar as crianças na escola, mas vai pelo Núcleo Bandeirante, que é um outro caminho que tem. Mas qual é o problema? Ele chegou no fim. Sim, mas não foi da maneira que eu fiz. E se ele está recebendo uma ordem minha, agora, qual é a minha atitude em relação a isso? Eu tenho a atitude de chegar com ele, conversar e falar assim, olha, você foi pelo Núcleo Bandeirante, beleza, você chegou no fim, mas eu gostaria que você me obedecesse. Se eu te dei um direcionamento, aconteceu muito isso. Eu tinha um funcionário que eu passava a lista do que ele tinha que fazer na rua. E ele não fazia. Ele fazia metade, aí ele fazia outras coisas que estavam na cabeça dele, aí ele chegava, não, deixei para amanhã. Eu falei para ele, mas Fulano, eu botei 1, 2, 3, 4 e 5 para você fazer. Dava tempo. Não, mas eu achei que eu podia. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, quem decide o que você vai fazer amanhã sou eu. Se não deu tempo de fazer, você me liga e fala assim, não vai dar tempo de fazer os 5, eu vou fazer 4 pontos, o quinto eu deixo da manhã, tudo bem? Não, ele não fez o quinto. E te deixa decidir, né? E deixa eu decidir. Mas eu tinha que fazer uma outra coisa. Eu decido. Só que isso... Então, assim, qual é a atitude que eu vou ter mediante isso? Porque você perdeu o controle, a pessoa não fez do jeito que você quis, aquilo te irrita. Mas aí, gente, é a chance que nós temos de ensinar aquela pessoa e de mostrar quem nós somos. Então, sentar, conversar, explicar sem brigar, sem levantar a voz. E aí vem uma outra coisa muito importante, que o meu marido fala muito pra mim, que já me irritou muito, hoje não me irrita mais. Eu falo alto. Eu falo muito alto. E o meu tom de voz é alto. Quando eu tô conversando. E aí, quando eu fico nervosa, o tom de voz aumenta mais ainda. E o Lucas fala muito pra mim, cuidado com o seu tom de voz. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa no telefone, ele chegou, e aí ele começou a fazer assim, cara, me deu um nervoso, me deu uma raiva. Eu respirei 10 vezes. Aí eu travei, né? Fiquei mal, fiquei indignada, desliguei o telefone. Aí eu falei, putz, mas você podia... Priscila, você tá se expondo, você não está vendo o jeito que você tava falando. Aí eu falei, mas esse é meu jeito. Pois é, mas esse seu jeito, ele mostra que você está impaciente, ele mostra que você tá com raiva. Então é muito interessante. E exige muita maturidade sua ouvir isso. Exatamente. Por quê? Essa minha atitude que eu tô tendo com essa pessoa no telefone, que eu tô me exaltada, que eu tô falando alto, que tá parecendo que eu tô brigando,
tá me expondo perante a pessoa fala assim, nossa, ela tá fazendo um xixi. Gente, eu vou falar pra vocês, as pessoas, elas falam, a gente não se vê, mas o outro vê e fala assim, nossa, ela tá dando um chilique, nossa, pra que ela tá gritando? Como meu marido me ama e quer meu bem, ele chegou, só que assim, ele tem muito corajoso de falar isso pra mim, porque na hora eu já briguei muito com ele por isso, muito, várias vezes, e só que ele teve uma época que ele falou pra mim, eu não te falo mais, não quero mais, não quero brigar com você. Aí eu cheguei e falei, não faz isso, eu quero que você me ajude. Então, foi agora, foi umas 2 semanas atrás que ele fez isso comigo. E aí eu calei, fiquei quieta e fui refletir. Falei, cara, minha atitude tá errada. Se ele tá dizendo, eu não tô me enchendo. Aí eu ainda falei pra ele assim, na próxima vez, me filma. Ainda brinquei, me filma. Porque a gente não se vê. A gente não se vê. Não, agora, para mim, o mais interessante não é nem essa questão do tom de voz, por exemplo, que é muito interessante, óbvio. E todas nós mulheres, eu acredito que a maioria, tem umas que são uma lady, né? Mas a maioria, principalmente que é mais né? sanguínea, a gente sofre desse problema. Mulher já é muito assim. Né? Agora, para mim, o mais interessante não é nem isso, é a senhora ter realmente essa maturidade de falar, não, eu quero sim. É muito difícil, eu quero te matar, eu quero sumir, mas eu preciso aprender, eu preciso... Porque a maioria das mulheres que às vezes está nos assistindo, quando recebe, por exemplo, um feedback desse do marido, fala, meu marido está contra mim, meu marido não me ama, ele não me admira, aí tipo assim, leva para o pessoal, leva para o lado sentimental e não tem a maturidade de crescer. Por isso que o sentimento é tão importante na decisão de qual atitude você vai ter. Porque se você for tomado pelas atitudes, pelos seus sentimentos, você só vai se estrepar. Então, por exemplo, o Lucas fala muito comigo sobre a atitude que eu tenho com os meus filhos. E às vezes eu vejo meus filhos muito próximos dele, eles conversam, batem papo, e comigo não. E um dia ele falou pra mim, você não percebe, mas toda vez que seus filhos vêm falar com você, você atropela eles. Olha só. Tipo, a gente tá conversando, aí eles falam uma coisa, em vez de eu ficar calada, muda, ouvir tudo, e depois perguntar, posso dar minha opinião? Não, ele fala uma coisa, eu já atropelo. E uma mulher, uma mãe, ouvir isso do marido é um soco no estômago, né? É um soco no estômago, dá vontade de matar, dá vontade de sumir, mas é a vida, é a verdade, aí nós temos que decidir. Né? Aí muita gente já perguntou para mim assim, muitas mulheres já perguntaram para mim, a senhora mudou por quê? Porque seu marido pediu? Não, eu mudei por mim. Eu mudei porque eu quero ser uma mulher melhor. Eu mudei porque eu não quero deixar essa impressão para os meus filhos. Eu quero que os meus filhos não tenham medo de mim, eu quero que os meus filhos não tenham... não vou passar com minha mãe não, porque minha mãe é ignorante. Eu já vi muito isso. Eu conheço muitas pessoas em que eu falo, procura tua mãe para conversar, ou teu pai, sabe o que eles falam para mim? Não vou, meus pais são ignorantes, meus pais não sabem, eles não sabem conversar, meus pais não... É muito louco isso. Então, assim, eu fiquei pensando muito em tudo isso. Tipo, eu tô mudando por mim. Eu tô mudando para não porque eu quero agradar as pessoas, mas que isso vai ser bom para mim. Isso vai me fazer uma mulher melhor, que é o intuito aqui no Antifrágil. Você não mudar pelos outros, você não mudar porque alguém mandou, você mudar porque você quer ser, sim, uma mulher melhor. Tipo, você influenciar pessoas, você olhar e falar assim, porque é tão bom, é tão bonito quando você olha uma pessoa e você está vendo aquela pessoa passar por uma situação que você fala, e agora? Como ela vai agir? E você vê aquela pessoa agindo da melhor maneira possível, na classe, como um homem ou uma mulher decente. Porque o ser humano, ele virou meio bicho, né? Tipo, na internet, principalmente, cara, na internet é uma coisa de louco. Você às vezes põe o seu posicionamento e você é trucidado porque você botou o seu posicionamento. O que você acha? Gente, pelo amor de Deus, a rede social é minha. Eu ponho o que eu quiser lá. Mas as pessoas, elas... Então, assim, qual é a atitude das pessoas frente a alguém que pensa diferente de você? Perfeito. As pessoas estão intolerantes. E esse negócio do casamento, por exemplo, do feedback do marido, da esposa, aí eu volto lá naquela aula do pacto de mediocridade. Porque a maioria, por exemplo, dos homens que dá um feedback, a mulher já vem e rebate, fica com raiva, porque fica mesmo, na hora não tem jeito, né? A gente não é de ferro. Mas aí o cara às vezes fala assim, não, então nunca mais vou falar, se cala, se fecha e tenta conviver com aquela situação. Ou seja, ele ao invés de estar ajudando a esposa a crescer,
ele se cala e ele se omite Isso. nessa situação. Mas ele se omite porque ele não aguenta ver, ele não dá conta da atitude da mulher. Exatamente, mas também não tem coragem de falar. Porque é assim, quando você fala, tem a maneira certa de falar, Jéssica. Tipo, quando o Lucas fala comigo, hoje ele tem uma maturidade, uma sabedoria hoje, ele fala muito, ele pensa muito para a maneira que ele vai falar, não me ofende, ele não fala ofendendo. Então tem isso também. Você quer que a tua esposa mude de atitude, você quer que o teu esposo mude de atitude, você quer que teu filho mude a atitude dele, fale da maneira certa, sem ofendê-lo. Tem gente que só fala brigando, discutindo. Por exemplo, uma coisa que ele fala muito pra mim, faça as perguntas certas. Esses dias o que foi que eu perguntei? Tava na cozinha e perguntei, mas não vai ter isso aqui? Não sei o que não? Tipo, mas não vai funcionar isso não? Mas essa internet aqui de casa não vai funcionar? Eu falei uma coisa assim. Aí ele falou, cara, mas você é uma grossa. Tipo, olha como... Aí eu nem... Aí depois ele falou, você viu como você perguntou? Aí eu tava meio irritada, né? Pra variar, eu tava meio irritada. E aí eu falei, não. Aí eu falei, como eu deveria ter perguntado? Aí ele falou, você podia ter perguntado assim, amor, a internet daqui de casa tá um caos. Será que ela não vai melhorar? Não, mas... Não, peraí, não. Entendeu? Não, maravilhosa a atitude do Bispo Lucas, mas eu quero ressaltar duas coisas aqui. A primeira coisa, a senhora ouvir do seu marido assim, nossa, mas você tá grossa, hein? E a segunda coisa, a senhora perguntar, como que eu poderia ter perguntado? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo ressaltar aqui? A nossa atitude como mulher, de ter uma maturidade, de falar assim, cara, eu preciso melhorar. Não adianta só, eu poderia ter virado a briga do século isso. Eu poderia... Ixi, com certeza. Já deve ter virado antes, né? Mas isso é meu, viu, Jéssica? Tipo, por isso que eu acho que... Hoje eu estava conversando com o Edgar aqui, que é o Edgar Alexandre antes, e ele estava perguntando, como estão as aulas? Aí eu falei para ele, tem hora que eu acho que tá um marasmo, eu não sei. Mas quando a gente... Entra lá no YouTube e olha os views para você ver se tá um marasmo. Só ela que acha que tá um marasmo. Extremamente perfeccionista. Mas assim, quando a gente está conversando aqui, é muito bom, eu acho muito, porque a gente começa a dar exemplos. E eu não estou aqui para mostrar para mulheres que é possível. Porque eu também fui uma pessoa muito difícil. Eu sou uma pessoa difícil. Eu não sou a santa aqui imaculada. Eu erro, vivo errando. Mas eu tenho uma disposição. Por que eu tenho essa disposição de mudar? Porque a vida fica mais leve. Porque quando você muda, todo mundo quer ficar perto de você. Sabe uma coisa? Eu tenho certeza hoje que o meu marido, meu esposo, ama estar ao meu lado. E eu já escutei muitas mulheres falarem, meu marido não quer ficar perto de mim. Se avalia, mulher. Meus filhos, você é chata? Né? Exatamente. É o que o Lucas fala pra mim. Cuidado como você reage com teus filhos. Porque você quer teus filhos... Ele fala muito. O meu futuro, eu tenho 2 meninos. E todo mundo fala, você vai ter 2 noras, seus filhos vão embora. E o Lucas fala, mãe, não vai mesmo. Você pode ter certeza. Eu vou criar o melhor ambiente do mundo. Meus filhos vão casar, vão ter, lógico. Vai dividir. Mas eu não vou perder meus filhos. Então, assim, isso depende da tua atitude. Então, por causa disso, eu sempre me dispus muito a mudar. E é por isso que eu faço os vídeos para vocês. É por isso que eu me dispus a fazer toda essa série da Mulher Antifrágil. Porque eu vejo as mulheres hoje, elas estão tão... mas você não sabe, eu fui traída. Cara, posso te falar? Eu tenho certeza, você que foi traída, você que foi deixada, você que foi humilhada, faça a sua parte. Faça tudo o que você tem que fazer, Deus vai te honrar. Amém. Porque essa pessoa que fez o mal pra você, ele vai colher aqui na terra. Tipo, a vida é justa. A vida é justa. Ele vai pegar uma pessoa que não vai tratar como você tratava. Por quê? Faça o seu 50% bem feito. Porque os outros 50% você não consegue controlar. Gente, o papo tá muito bom. E por causa disso, semana que vem a gente vai continuar com a parte 2 do nosso bate-papo sobre atitude, porque tem muito mais coisa ainda para falar. Tenho certeza que você não vai querer perder. Então, ativa aí o sininho se você ainda não ativou, se inscreve se você ainda não se inscreveu. Conta aqui pra gente nos comentários o que você achou dessa aula. E semana que vem a gente vai ter mais dessa conversa gostosa para a gente vencer mais ainda nas nossas atitudes, ter atitude certa.
Então, chegamos aqui, como a Jéssica disse, no final da nossa aula. Eu queria muito que você fizesse comentários do que foi essa aula para você, como foi. E se você também quiser dar dicas, né? Fala esse tema, dá temas para as nossas próximas aulas. É muito bem-vindo a sua opinião. Então, comenta aí para mim e fica ligado que semana que vem a gente continua com esse bate-papo maravilhoso. Beijo!